FAR adquire o terreno e contrata a obra. Então, o papel do município, o papel principal do município nesse programa é a doação do terreno, que entra como subsídio no valor das unidades habitacionais. Depois disso, ele também precisa contratar ou realizar o trabalho social com as famílias, né? Mas aqui a gente vai tratar especificamente sobre a doação dos terrenos, que é o que prevê esse projeto de lei. Pode passar. Então, o porquê da doação, né? O último dado oficial que a gente tem é o PLIS de 2019. Então, a gente já há muito tempo atrás, a gente viu um crescimento de 2010 para 2019 de 45% do déficit habitacional. Depois de 2019, a gente, da Subsecretaria de Habitação, vem acompanhando esse déficit, principalmente o aumento dos núcleos urbanos informais, e a gente viu que em 2020, com a pandemia, ainda houve um crescimento gigantesco. A gente trouxe esse dado aí entre 2010 e 2019, que é o dado oficial do PLIS. Então, nesse cenário, é a atribuição da Subsecretaria de Habitação identificar áreas, viabilizar os programas, e então a gente foi em busca de áreas. O porquê essas áreas, né? A gente tentou pulverizar, a ideia foi pulverizar no município. Então, elas estão em 3 regiões, leste, oeste e norte, 2 em cada regiões. Elas não necessitam de grandes infraestruturas externas, né? Então, grandes obras, redes de água, esgoto, drenagem, elas são servidas dessa infraestrutura e elas estão em áreas consolidadas. Aqui a gente pôs qualificação superior, que é uma qualificação dada pela Caixa Econômica Federal, que avalia justamente isso, se ela tem vários parâmetros, se ela está perto de escolas, 1,5 km de escola de ensino básico, fundamental, tem uma série de parâmetros, unidades de saúde, CRAS. Então, todas essas áreas têm qualificação superior, que é a qualificação máxima, dada pela Caixa Econômica Federal. E aí, o porquê do programa, né? Esse hoje, no âmbito federal e estadual, é o melhor programa no sentido de que ele atinge justamente a classe mais baixa. Todas as unidades, 100% das unidades produzidas são para a faixa 1, que são famílias com renda de até R$ 3.200. Então, Minha Casa Minha Vida tem várias linhas, o que pode confundir. A gente tem o FAR, que é o que a gente está tratando aqui hoje. A gente tem o Entidades, que é, nesse sentido, também mais promovido pelas entidades. E a gente tem o Minha Casa Minha Vida aí para iniciativa privada. Nessa modalidade, que é o Minha Casa Minha Vida FAR, então elas são para famílias de até 3.200. A gente tem prioridade para as famílias com situação de vulnerabilidade habitacional. Então tem vários critérios que o Minha Casa Minha Vida estipula para escolher essas famílias. Se está em déficit habitacional, se tem CAD único, a renda, uma série de critérios que buscam dar prioridade para famílias em vulnerabilidade. Um outro ponto bastante interessante desse programa é que 50% das unidades, no mínimo 50%, são destinadas para famílias que recebem benefícios e terão seus financiamentos quitados. Então, basicamente, as famílias vão ganhar essas unidades. A gente tem, então, 50% reservados para isso. Os outros 50% são livres. Se os selecionados também receberem benefícios, eles também têm financiamento quitado. Bom, os fundamentos legais, né? Então, o que
base legal que a gente tem para essa lei. A lei orgânica do município já prevê no artigo 158 que as áreas podem ser desafetadas, ter alteração de uso com fundamentação para programas habitacionais, habitação de interesse social. A própria lei de parcelamento, que é mais recente, de 2023, ela também já determina que ficam desafetadas as áreas institucionais e de sistemas de recreio do município para programas de habitação de interesse social. Inclusive dispensa a necessidade de licitação dessas áreas. E aqui a gente citou também a lei que instituiu Minha Casa Minha Vida e disciplina a atuação do FAR, que é a 14.620 de 2023. Pode passar. Bom, e aí o que o projeto então visa autorizar, né? A gente desafeta as áreas, altera sua destinação, que elas eram, a maioria das áreas institucionais, salvo engano uma delas, a gente vai ver mais pra frente, era um sistema de lazer, e doa para o FAR. Então serão 6 empreendimentos, a gente colocou aqui 10 terrenos públicos, porque alguns desses empreendimentos são compostos por 2 matrículas, então 2 matrículas compõem um empreendimento, né? 6 empreendimentos, a previsão é de 816 apartamentos para famílias com renda de até R$ 3.200. Aqui um pouquinho das áreas, né? A gente especificou cada uma delas. Essa é a primeira, a gente nomeou ali, tá maior, a gente nomeou para ficar mais fácil identificar mesmo, mas ela fica no Jardim Mário Paiva Arantes. Ela é composta, uma delas que é composta por 2 áreas institucionais, né? Uma menorzinha aqui e essa maior, são 6.000 metros. A avaliação a gente colocou para ter uma base do custo desse investimento, 3.626.000, e a previsão é de 144 apartamentos. Pode passar. Balbo, no conjunto habitacional Alexandre Balbo, também composta por 2 áreas, esse triângulo aqui. Na rua Jean Secaf, Avenida Otávio Golfeto. A previsão é de 96 unidades, quase 5.000 metros e R$ 3.367. Figueiras, no Parque das Figueiras, também composta por 2 áreas aqui. Previsão de 112 unidades, quase 6.000 metros e R$ 3.880.000. Flamboyãs, no Parque dos Flamboyãs, essa é uma área única, aqui são 2 áreas verdes, essa era uma área institucional. Previsão de 176 unidades, pouco mais de 7.000 metros quadrados e pouco mais de R$ 3 milhões a avaliação. Essa a gente denominou de Laguna, no loteamento Arlindo Laguna. A previsão é de 112 unidades, tem pouco mais de 5.000 metros e cerca de R$ 2,5 milhões a avaliação. Essa é no Portinari, né? A previsão é de 176 unidades, 7.000 metros quadrados e pouco mais de R$ 3 milhões a avaliação. É na rua Jacomo Natal Granzolo. Aqui uma tabelinha resumindo todas essas áreas, né? Então a gente vê que são 10 imóveis, mas serão 6 empreendimentos. A previsão é de 816 unidades, apartamentos, 36.000 metros quadrados, um pouco mais,
E a avaliação, a soma da avaliação de todas essas áreas é quase 20 milhões de reais. Bom, então esse foi o panorama geral das áreas, né? Só voltando um pouquinho do porquê dessas áreas, vocês viram que elas estão conectadas à malha urbana, já em áreas mais consolidadas, justamente para a gente se enquadrar como superior, para ter uma chance maior de ser selecionado pelo Ministério. Acho que é legal a gente falar aqui também que, assim, a gente está fazendo tudo isso, vai doar para o FAR, selecionar a empresa vai construir, vai fazer os projetos, vai aprovar toda a documentação, levar para a Caixa, aí a gente vai tentar ser aprovado pelo Ministério, né? Precisa aguardar essa portaria do Ministério aprovando esses empreendimentos. Aí depois disso que começa a construção. Caso nada disso aconteça, a lei prevê, né, a gente tem essas salvaguardas patrimoniais, o terreno não integra o ativo da Caixa, fica fora da lista de bens, não pode ser dados em garantia. Pode passar para o próximo. Então, se a finalidade não for cumprida, deu tudo errado, esse imóvel volta para o município. Então, a lei é clara nisso, é feita a doação para uso exclusivo em habitação de interesse social, e se isso não for feito, realizado, descumprido, é uma reversão automática sem nenhum tipo de indenização. Então, o empreendimento parou na metade, aconteceu alguma coisa, ele volta sem nenhum tipo de indenização, ele volta para o município. Acho que é isso, aqui são os próximos passos, né? Tramitação e tudo mais. Hoje a gente só explicou o intuito mesmo, o conteúdo desse projeto. E é isso. Alguma coisa a complementar, Fernando? Eu acho que é mais isso, né? E é importante salientar também que recurso federal está vindo do município, né? A construção dessas unidades é feita através de recursos repassados do Ministério das Cidades para o município, e é uma oportunidade que nós temos de promover a construção de habitação e interesse social no município, porque não, até o momento nós não temos outra linha de provisão habitacional, nem no Estado, nem no Federal, nem no município. Então, se você pegar 816 unidades, nós estamos pleiteando, como a Érica disse, isso é um pleito, que pode ser ou não aprovado pelo Ministério das Cidades. Eles têm lá o recurso disponível, é um balcão de negócios. Quem chegar primeiro lá garante. Acabou o recurso, o município que não chegou no momento certo fica sem essa verba e sem essas unidades. Ribeirão Preto tem direito a 1.000 unidades. Nós estamos pleiteando 816. Nós queríamos mais, mas infelizmente as outras áreas que nós tentamos disponibilizar demandariam muito investimentos em infraestrutura urbana não incidente, que é responsabilidade do município. Nesse programa, qualquer obra que é externa ao empreendimento, o município tem que arcar. Então, algumas o SAER pediu poço, pediu elevatório de esgoto, incremento no elevatório de esgoto existente, e isso iria onerar muito esse tipo de investimento. Então, um dos motivos de serem essas áreas são as áreas, como a Érica já disse, são as áreas que demandam menor investimentos de infraestrutura urbana. Eu acho que é isso. Se alguém quiser fazer alguma manifestação, alguma transmissão, acho importante fazer inscrição para a gente seguir a ordem, né, de chamada através da inscrição. Isso, para a gente poder seguir a ordem da inscrição.
da construção da edificação dessas moradias será por casas ou por apartamentos? Apartamentos. Dentro de um complexo, de um condomínio, essas pessoas que vão ocupar esses apartamentos, elas vão ser provenientes de um mesmo núcleo já estabelecido ou vai ser por ordem de necessidades dos SEMAS? As famílias selecionadas, elas inicialmente elas se cadastraram no CISAP, que é o Sistema de Cadastro Habitacional do município. E esse sistema, hoje, ele prevê uma forma de hierarquização através da portaria do Ministério das Cidades. Então, todas as regras de hierarquização e elegibilidade é através da portaria do Ministério da Cidade, já pré-estabelecida. O município apenas reflete na seleção que é feita por nós. Por fim, a última pergunta. Em quanto tempo as famílias contempladas poderão alienar os imóveis? Vender os imóveis? Sim, essa é uma informação que eu preciso verificar. Não tenho essa certeza da data correta. Nós já tivemos assim, aqui alguns programas em que as famílias que saíram do núcleo em situação de vulnerabilidade se mudaram para apartamentos, não conseguiram se manter com os apartamentos e abandonaram as edificações, venderam, entre aspas, o contrário de cabelo, essas coisas. Como que será fiscalizado? Junto à construção do empreendimento, paralelo a isso, a Prefeitura realiza um trabalho social de pré-ocupação e pós-ocupação. Então, dentro desse trabalho social, é feito esse trabalho de conscientização da população que vai morar lá, principalmente por estar indo morar em um condomínio, como que funcionam as regras de se morar em um condomínio, que existe a contribuição condominial. Então, esse cuidado para conscientizar a população que está, talvez, deixando uma comunidade ou deixando uma moradia convencional no bairro, que estará integrando um condomínio, isso é feito, é previsto, inclusive, nas regras do programa Minha Casa Minha Vida, a realização desse trabalho social. Bom, eu queria questionar a parte que foi feita na aprovação orçamentária do empreendimento como um todo. A participação para a faixa 1 foi colocada aí como 50%, né? Não, é 100% faixa 1. Eu sei, mas no total das unidades, 100%? 100%. 100%? 100%. Não, parece que tinha um 50% é destinado para quem recebe os auxílios, BPC, Bolsa Família. Que ela recebe o apartamento praticamente quitado. Então, tem o percentual de 3% para idosos e 3% para PCDs. Depois a lista geral. Nós temos praticamente 4 listas, que é a lista de idosos, que tem que respeitar o 3%, PCD 3%, a lista dos auxílios e a lista geral. Esgotando 3. Esgotando-se essas listas de preferências, aí passa-se para a lista geral. Então esses são os critérios atuais, né? São os critérios atuais estabelecidos pelo Ministério das Cidades. Tá, e os critérios que estão sendo discutidos no Conselho Municipal de Habitação, eles podem ser alterados pelo município, né? Aqueles critérios que estão sendo discutidos no Conselho é específico para os nossos programas municipais, pelos empreendimentos produzidos pela Lei de HIS e por futuros empreendimentos habitacionais que nós teremos em Ribeirão Preto, se Deus quiser. Especificamente para o FAR, a gente tem que seguir as regras do Ministério da Cidade. Bom, mais ou menos dentro dessa questão aí de habitação, vocês têm estudo para áreas que possivelmente possam ter alteração de uso, para entidade organizadora? Aqui é o programa FAR, porque a gente tem perspectiva de abertura, ainda esse ano, para novos empreendimentos de entidade organizadora. Agora precisaria ter uma listagem de áreas possíveis, Nós temos, e o nosso próximo passo, inclusive, é a realização de uma audiência pública sobre essas áreas. Existem já projetos em desenvolvimento, a gente está com uma previsão aí de em torno de 500 unidades, mas ainda depende muito da tipologia que nós vamos adotar.
que atualmente está sendo previsto casas sobrepostas. A gente não sabe se vai seguir essa linha de tecnologia ou se nós vamos alterar. Mas o processo sim está em discussão, em construção, e há uma previsão de uma nova portaria para novembro. Nós tivemos uma portaria agora recentemente, na qual o município de Ribeirão foi contemplado através de um empreendimento só da iniciativa privada. Os nossos públicos não foram contemplados neste momento. E, se tudo der certo, nós vamos trabalhar para que em novembro ele seja contemplado. Inclusive, nós temos representantes aqui das entidades também. Voltando um pouquinho, eu conferi a questão de quanto tempo depois as famílias podem alienar os imóveis, 60 meses. Então, 5 anos, durante 5 anos elas não podem vender os imóveis. No caso de abandono do imóvel, o que acontece com o imóvel? Ele é colocado na lista das pessoas que estavam na coisa? Boa pergunta, também podemos conferir. Essa questão fica mais com o pessoal da não preferência, mas a gente já responde. Mais alguma coisa? Alguém vai se inscrever mais para manifestações ou podemos encerrar a audiência? Então, declaro a audiência encerrada. Agradeço a participação de todos. Até breve. Obrigado. Obrigado a vocês.